Bom, vamos lá? Estão todos bem por aí? Semana corrida, né? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Maravilha, Sim, Henrique, perfeito. ótimo. Clarice, tá na escuta? Tô sim, tô só esperando o Gustavo entrar. Tudo bem. Ele tá conectando já? Tá, acabou de Perfeito. responder. Tô vendo que a gente já tá em 11 pessoas participando aqui, né? Temos Servandro, Andréia, Wendy, Clarice, Margarete, Thalia, Emerson, Larine, presidente do Contor, seja bem-vinda. Quiser fazer uma fala de abertura, pode ficar à vontade. Boa noite, Gustavo. Henrique, Oi, meu celular está Margarete. descarregando. Meu celular está descarregando, eu vou entrar pelo celular do meu esposo, tá bom? Tudo bem, sem problema. Larine tá na escuta? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Rapaz, esse frio que você tá esperando aí com essa blusa toda chegar pra nós aqui, a gente tá lascado, hein? Menino de Deus. Tá doido. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estamos aqui no início na penúltima semana, né? Última semana do mês de junho. Conforme nós já tínhamos acordado nas reuniões anteriores, nós vamos fazer 2 reuniões por mês aí com o Contor, né? Só complementando, essa reunião faz parte, né, de uma atividade de fortalecimento do Contor, que está dentro do programa Desfrute Aripuanã, que é da empresa Nexa Recursos Minerais, e nós, Jurupará Socioambiental, estamos na execução deste programa. A Larine falou que ela não está conseguindo abrir o microfone, é isso mesmo? Deixa eu só tentar abrir o microfone dela aqui. Veja se você consegue agora, Larine, por gentileza. Você precisa clicar no meio da tela e clicar no microfone para ele poder liberar para você. Eu tô vendo que você está respondendo aqui no chat. Perfeito, obrigado, Larine. Gustavo, quer fazer as honras? Pode ficar à vontade. Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Gustavo Toledo, turismólogo, consultor da Jurupará aí. Prazer estar com vocês novamente, né? Nós estamos dando continuidade aí na questão da validação da minuta do nosso projeto de lei, né, referente à implementação da política municipal de turismo em Aripuanã, dentro dessa política municipal, né? Lembrando que nós temos alguns elementos aí como o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo, né, o Contur e o Funtur, a questão do Plano Municipal de Turismo também, e né, a empresa apresentou aí junto com os parceiros, com os membros do Conselho e outros atores aí do município, essa minuta tanto junto ao Poder Executivo, a Prefeitura, quanto o Poder Legislativo, a Câmara, né, e a Procuradoria Jurídica do município realizou algumas considerações
pelo que eu entendi, é pauta dessa nossa reunião de hoje, né? Essa troca aí de informações referente a alguns questionamentos, alguns posicionamentos, e a gente está aqui à disposição para fazer esse debate bacana aí, tá bom? Clarice? Eu acho que a gente podia passar a palavra para a doutora Andréa, né? Já que ela está online, para ela Perfeito. colocar em pauta o que ela quer saber mais com o Gustavo. Tirar as dúvidas, né? Pessoal, boa noite a todos. Gustavo, prazer. Na verdade, não é que são dúvidas, são algumas pontuações que eu fiz que eu penso que a gente teria que adequar pela questão da nossa realidade. Até eu mandei um e-mail, Henrique, não sei se você recebeu aí. Sim, doutor. Tem a questão eu pontuei aqui 4 artigos, que seria o 3º, o 5º, o 9º e o 18. Então, eu sugeri lá aquelas alterações que eu mandei para vocês no e-mail, porque eu entendo que ficaria mais adequado para a nossa realidade aqui. Lá no artigo 3º a gente fala da contratação o projeto fala da contratação na visitação. Não especifica como, nem quando, nem quem. Então, eu achei, né, prudente que a gente colocasse algum limite aí. Até na minha sugestão, eu coloquei que a gente poderia sugerir que fosse no turismo em grupo, ou que determinados locais. Então, é uma sugestão mesmo, não é a minha intenção não é interferir de jeito nenhum no trabalho de vocês. Muito pelo contrário, estou querendo contribuir. Lá no artigo 5º, estou falando de uma forma bem resumida, mas lá no e-mail que eu mandei para o Henrique, eu detalhei um pouquinho mais. Lá no artigo 5º, ele fala que na política municipal de turismo, a gente teria que ter a orientação, um acompanhamento de um turismólogo, e nós não temos um turismólogo no quadro, então isso também não ficou claro como que isso vai se dar. Se é enquanto a gente estiver com essa parceria, se esse turismólogo vai ser pela parceria. Então, hoje, eu não teria como cumprir isso aqui, se a lei estiver aprovada. Eu não tenho um turismólogo, não tenho nem esse cargo criado na estrutura do município. Lá no artigo 9º, ele fala da composição do conselho, até isso eu conversei com a Clarice e com o Henrique também pessoalmente. Na questão de muitos membros, o conselho é muito amplo, a gente tem dificuldade de reunir as pessoas, de ter retorno das associações. Por exemplo, se eu tiver que mandar um ofício, né, para um sindicato, para uma universidade, a gente tem essa dificuldade de retorno. Eu falo isso porque a gente tem vários conselhos no município, nós temos essa dificuldade, e a minha sugestão é que a gente, pelo menos, fixasse no artigo a quantidade mínima de membros, e daí quem poderiam ser os participantes, né? E, por fim, lá no artigo 18, quando fala do fundo, nós temos uma sugestão aqui, inclusive, eu conversei com a contadora do município, no sentido de que a gestão do fundo teria que ser o secretário e o ordenador de despesa prefeita. Óbvio que todas as despesas mediante deliberação do conselho. Então, por uma questão de estruturação, a gente precisa criar CNPJ próprio, eu preciso ter uma pessoa do quadro do município vinculado no CNPJ, no CPF, né? E essa gestão dentro da prefeitura envolve uma equipe inteira de contador, né, toda uma estrutura que a gente usaria nossa. Então, por uma questão de legalidade da estrutura mesmo, a minha sugestão que fosse dessa forma. Então, assim, detalhei melhor aí no e-mail, mas também se tiverem algum questionamento, estou à disposição. No mais, assim, alguns detalhes a gente já conversou, né? Coisas pontuais que não vai alterar em nada na questão do texto. E eu vi também que vocês mandaram no anexo, tem uma minuta de um projeto de lei complementar que fala da instituição de taxas e contribuições. Esse daqui, eu li o projeto todo, mas com relação a essas taxas eu não tenho como deliberar, porque isso aí a gente teria que conversar com a prefeita e ela não está na cidade, na instituição. Eu entendi também que tem algumas coisas que a gente vai precisar melhorar ali, no sentido de dizer o que é pequeno porte, o que é médio porte, então, ou dizer que isso vai ser decidido, vai ser regulamentado, por exemplo, por decreto, né? Que aqui não ficou claro. Mas também, como a gente não tinha discutido isso, eu entendi que isso poderia ficar numa outra oportunidade. Aí vocês que sabem como que vocês querem conduzir, mas eu estou à disposição também.
Não, a prefeita está em Cuiabá, mas ela está retornando amanhã. Não vi aí quem que foi que perguntou, mas ela está chegando, não sei se amanhã ou na sexta de manhã. Na sexta de manhã, inclusive, nós temos audiência pública. Tudo bem, pessoal. Eu vou projetar aqui no e-mail que foi passado para nós a, a parte da onde que a doutora traz as sugestões do jurídico da prefeitura para a gente poder estar discutindo, tá? Só um instante. Ô Henrique, você consegue disponibilizar o e-mail aí no grupo para a gente abrir aqui e analisar? Beleza. Sim. Só um instante. Tô encaminhando no grupo agora para vocês, tá, pessoal? O Henrique, Oi? já coloquei o texto lá no grupo, já tá. Boa noite, Colocou? pessoal, tudo bem? Pode falar, Emerson. Henrique, pessoal, tô à disposição, viu? Eu acredito que a questão é essa mesmo, né? Se a gente colocar os pontos levantados pela doutora, né, e para também que todos possam contribuir e possam colocar seus pontos de vista também. E aí, a partir daí, a gente aproveitar que a doutora também está aí, já dá essa devolutiva para ela, né, a partir de agora também, né? Tá aparecendo para vocês a tela que eu tô compartilhando? Para mim tá, Henrique. Perfeito. Sim, tá aparecendo aqui. Sim, está. Pessoal, o e-mail que foi encaminhado pelo jurídico da prefeitura para nós foi hoje, dia 25/6, né, 8h36 da manhã, que traz o seguinte texto. Bom dia, com os cordiais cumprimentos, informo que o projeto de lei da Política Municipal de Turismo veio para análise da Procuradoria Jurídica Municipal para as considerações pertinentes. Neste contexto, esclareço que pontuamos algumas situações às quais propomos revisão no sentido de aperfeiçoar o projeto, quais sejam: artigo 3º, parágrafo 1º, parágrafo único, quanto à obrigação de contratação de um técnico em guia de turismo. Sugerimos que o guia de turismo seja obrigatório apenas para grupos organizados ou excursões em áreas específicas, estabelecendo critérios claros e justificados, considerando a legislação superior vigente e a necessidade de proteger o patrimônio turístico e a segurança dos visitantes, devendo constar ainda que as cobranças serão regulamentadas para fins de estabelecer valores e parâmetros de cobrança. Tá. Colocado em discussão. Posso fazer uma observação? À vontade. Então, Marcos, essa só liga a câmera pra gente, por gentileza. Pera aí, é que apareceu aqui o texto aqui, eu tô meio perdido. É que foi lá para baixo, lá. Pode falar então, pode continuar, sem problema. Não estou localizando aqui, ó. Mas enfim. Podemos seguir. Então, esse parágrafo 3º aqui, a contratação de um guia apenas para alguns grupos organizados e tal. É assim, não que a gente vai... esse artigo não ia colocar como obrigação que um grupo, por exemplo, da cidade fizesse uma visita nas cachoeiras e tal. Mas para controle dos nossos pontos turísticos, as trilhas, principalmente, teria que ser obrigatório. Por quê? Eu vou colocar algumas situações aqui. Primeiro,
Se ficar aberto ao público, continuar aberto, a degradação vai continuar, entendeu? Isso aí é inevitável. Eu até concordo que não seja necessária a contratação de um guia, né, para alguns visitantes aqui, o pessoal da cidade, por exemplo, mas teria que haver ao menos uma guarita para ter um controle de acesso a essas trilhas, de quem entra, quem sai, entendeu? Para ter um controle, porque senão vai continuar na mesmice, vai continuar do jeito que está, o que tiver por exemplo, orquídea, qualquer coisa que tiver lá, quem vai chegar vai pegar, vai levar embora, não vai ficar nada, entendeu? O pessoal vai continuar indo lá, largando sujeira nas trilhas, chega visitante, você chega com um grupo de turista lá, igual já aconteceu mais de uma vez, a gente chega lá, tá lixão esparramado por toda a parte da Cachoeira Dardanelos, mesa de pedra, o pessoal assa carne lá, deixa carvão, latinha de cerveja. Então, tipo assim, essa questão da contratação de um guia e de colocar uma guarita é mais para controle mesmo, entendeu? Porque todo mundo aqui é sabedor, que ninguém aqui consegue sobreviver como guia de turismo em Aripuanã, né? Sejamos francos. Então, a ideia aqui não é ganhar dinheiro dos turistas ou alguma coisa assim. A ideia é poder ter um controle e diminuir a degradação, né? É só isso que eu tinha a falar por enquanto. Aí aqui, ó, se o senhor não quiser aqui. Emerson, Tá aqui, ó, quando você quiser aqui no filme. Ô, Márcio, boa noite a todos novamente. Eu te acompanho em número, gênero e grau e acrescento um pouco mais. O guia, ele é o profissional adequado para fazer esse translado, acompanhar esse translado. E eu digo ainda que vocês estão acompanhando aí uma situação internacional de uma brasileira que perdeu a vida, né, no vulcão, né? E quando um grupo de pessoas, seja ele da cidade ou vindo de fora, vai nas trilhas, e mesmo sendo da cidade, essas pessoas não conhecem, muitas das vezes, locais que são sensíveis ou que têm alguns cuidados que devem ser tomados quando se faz uma trilha. Então, o guia, ele é o cara formado para fazer isso, né? Então, é extremamente importante fazer essa defesa, e principalmente por quem já tem essa experiência, porque que nem o próprio Márcio traz, né? Não é a questão de ganhar dinheiro apenas, mas sim de também cuidar do patrimônio que hoje a gente tem aqui no território, que hoje a gente tem aqui localmente. Né? Se você entra num museu, você precisa do acompanhamento de uma pessoa. Se você vai fazer uma cirurgia, você precisa do médico. Se você vai fazer um atendimento contábil, você precisa do contador. Se você vai numa trilha, você precisa da pessoa que tem experiência com trilha para andar com você na trilha. Né? Então, é extremamente importante, né? Inclusive, sim, também para valorizar os profissionais locais. Eu acho que alguns locais pode ser que não seja necessário, mas se tratando de trilha, a tendência é a gente ter um controle de barreira, de entrada e tudo mais, até por conta dessa questão ambiental, eu também defendo muito, a gente pode fazer uma mudança no texto, né, textual, mas a garantia eu também defendo aí, né, não sou conselheiro, mas eu defendo muito que a presença dos guias nessas expedições, seja ela com pessoas locais ou não, possa ser mantida aí. eu também defendo isso justamente porque a gente sabe, né? Tem pessoas que acessam a área da queda da cachoeira. Henrique, a André está na frente. Ah, perdão. Doutor André, fique à vontade. Pode concluir, Henrique, sem problema.
Obrigado. E tem pessoas que acessam a área a área das quedas da cachoeira e mesmo sabendo que a usina tem aquela questão das comportas, diversas placas avisando que pode ser inundada a qualquer momento, eles além de estarem lá, alguns eu já vi de certa forma, assim, áreas ali que com 2, 3 passos que ele der para frente, ele já cai lá embaixo. Então, se tem um profissional acompanhando, ele não vai deixar isso acontecer, né? Henrique, bem lembrado. Só mais uma situação aqui, doutor André, rapidinho. A questão das trilhas também tem todo um estudo de carga. Esse estudo de carga se refere a quantos visitantes Vamos. pode receber uma trilha por dia. Um exemplo, Quê? hoje nós temos Pode poucos falar. turistas de fora visitando, Por quê? mas tem muitas pessoas Nada. da cidade que frequentam as trilhas, que vão para lá para pescar, né? Pode falar. Enfim, então, a gente trabalhando no turismo, vai ter que ser feito um levantamento, entendeu? Para fazer um estudo de carga dessas trilhas, para ver qual o tráfego que essas trilhas suportam sem ter uma degradação. E isso é um dos primeiros passos. Então, se não houver a obrigação de se contratar um guia, ou pelo menos ter uma guarita para controlar o acesso às trilhas, não tem como ter esse controle. Pessoal, olha só. Eu não sei se eu não me expressei direito, mas de forma alguma eu acho que é dispensável o trabalho do guia. Muito pelo contrário, inclusive, eu fico muito feliz de saber que a gente tem profissionais formados aqui na cidade. Isso é extremamente importante e em nenhum momento eu quis, de certa forma, desvalorizar ou desmerecer o trabalho. Muito pelo contrário. Eu só acho que nós precisaríamos melhorar a redação do artigo, do parágrafo, porque ele fala assim, ó. Fica obrigatório ao visitante a contratação de um técnico em guia de turismo credenciado, tanto no cadastro quanto no município, para acesso aos atrativos naturais e culturais. A minha preocupação é a gente deixar o artigo aberto dessa forma, porque, por exemplo, hoje vocês sabem que ali na Casa de Pedra, por exemplo, como que hoje nós vamos limitar, ou como que nós vamos exigir que cada pessoa que vai lá deitar na grama, fazer um chá revelação ou coisas desse tipo, tenha que ter um guia do lado, é nesse sentido. Como que uma pessoa que vai acessar o mirante vai ter que contratar um guia? Então, se é isso que é a intenção da lei, a gente tem que ser mais claro. E se a gente vai falar só de trilha, concordo plenamente com vocês, acho que é arriscado, nós já tivemos acidentes graves lá, né? Tem essa questão da natureza mesmo, de repente tirar alguma coisa do lugar que não poderia. Isso aí é indiscutível. Eu também acredito que isso precisa acontecer. Mas eu entendo que o parágrafo ficou aberto demais. Então a gente teria que dar uma melhorada nessa redação aí, não para tirar o acesso do guia, muito menos para proibir a atuação de ninguém. E não é também uma questão de cobrança. Eu acho justo e acredito que todos os lugares que têm o turismo desenvolvido, isso acontece. Então, é uma evolução, né? Tem óbvio que quem nunca pagou vai pagar, não vai gostar, mas eu também não acho que ninguém vai ficar rico com isso, né? Então, assim, peço desculpas se eu me expressei mal, mas a minha intenção não é tirar o parágrafo. A intenção é a gente dar uma melhorada aí para ficar claro em que situação que eu vou ter que obrigar. Se é em todas as situações, se a intenção de vocês é Casa de Pedra, vai ter que ser fechada, a gente vai ter que controlar o acesso. Então, é essa discussão que a gente vai ter que discutir, tá? Então, assim, desculpa se de repente, eu não fui clara, mas a intenção é só a gente deixar uma coisa mais parametrizada mesmo. Pessoal, boa Não, noite. Eu perfeito. posso dar uma contribuição? Sim, sim. Fique à vontade, Pessoal, secretário. boa noite. Eu sou Evandro Oliveira, estou secretário de Turismo, Esporte e Cultura desde janeiro deste ano. E, assim, já no dia que a gente teve um diálogo, eu, a Clarice e a doutora Andréa, é justamente essa preocupação. É uma ideia que nós temos que, de fato, amadurecer, né? Eu vejo que o turismo de Aripuanã vem se arrastando há décadas e a gente, uma hora, tem que dar o pontapé inicial. Mas a preocupação nossa é justamente isso que a doutora pontuou. Por exemplo, nós temos hoje um contingente de guias formado para isso, porque vai ter que trabalhar um sistema de escala, né? E como o Márcio falou, em Aripuanã ainda uma pessoa não vive só disso, não consegue, ele vai ter que ter um emprego de fato, e
hoje seria o quê? Um bico que ele iria fazer, hein? Eu penso assim, né? E outra situação das trilhas, né? Só para vocês terem uma ideia. Hoje, a Secretaria de Turismo, ela conta comigo, secretário, Rita, Regiane e o Fabiano. A Simone, que faz o trabalho administrativo. A gente tive, tipo assim, a minha função que eu menos desenvolvo é de secretário. Porque a gente tem que ser zelador, a gente tem que ser carpinteiro, a gente tem que ser tudo. As trilhas, eu confesso que a gente peca muito. Porque o que, que nós temos que fazer? Tem semanas que eu tenho que pegar eu e o Fabiano num sábado, ir lá no Festival de Pesca, buscar o caseiro de lá, para nos ajudar a ir lá na trilha limpar. Isso no sábado. Se voltar no domingo de manhã, já está o lixo todo lá de novo, assim como o Márcio falou. Porque é mais leve você levar uma caixa de cerveja cheia do que trazer as latinhas vazias, né? Parece que é esse que é o entendimento que o ser humano tem. Mas quanto ao Mirante, o Mirante hoje, se você ir de segunda a segunda, das 16h30 em diante, está cheio de gente. Agora, se nós irmos lá, vai ter gente. Então, isso que eu penso. É um espaço turístico que nós temos dentro da cidade, onde é muito visitado, né? Já virou uma cultura aqui em Aripuanã de pessoas de tomar café da manhã lá. Então, primeiro que eu acho que a gente teria muita dificuldade é com esses guias formados, que eu não tenho noção de quantos tem formado. Eu conheço aqui o Márcio e o Adelmo, se não me engano, mas assim, o Adelmo já nem se conta, porque ele é efetivo no estado, né? E assim por diante. Eu sei que tem alguns fazendo curso de guia turístico, né? E assim por diante. As trilhas, de fato, a gente tem que pensar dessa forma como o Márcio está falando, né? Tem essa questão da carga, tem essa questão da própria manutenção da trilha, mas como eu acabei de mencionar, eu não disponho hoje na secretaria de mão de obra suficiente para buscar o lixo. Imagina para mim dar manutenção, para tudo essa série de coisas. Porque se o turista tiver que pagar para ele ter acesso a um espaço desse, nós temos que oferecer tudo isso para ele, né? Mas, como eu disse no princípio, nós temos que começar a amadurecer essa ideia de organização, de legalidade nos nossos pontos turísticos, sim, com certeza. Porque a riqueza turística que nós temos aqui em Aripuanã, nós temos que começar a ganhar dinheiro, porque até então nós só estamos gastando dinheiro com o turismo, né? Era isso. Jordi? Pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigado, Henrique. Vamos lá. Eu escolhi fazer esse curso, inclusive, pelo motivo que a gente está discutindo aqui. Eu sou assíduo na cachoeira todo final de semana. Por coincidência, na semana passada eu conversei com o porteiro, né, aquele da guarita, falando com ele que eu tava meio que revoltado com o tanto de sujeira que o pessoal tá deixando, tal. Aí, em resumo, o que eu proponho aqui, já que é o objetivo da reunião, que é alterar, melhorar o texto do que está proposto, tá? Eu vou ser sincero para vocês, eu não concordo em esse parágrafo escrito obrigatório. Eu acho que tem que ser disponibilizado, tem que ser instituído. Porque é o seguinte, a gente oferecer cada vez um serviço melhor, é o seguinte, por que às vezes o mal educado, ele prevalece? Porque às vezes não tem nem condição não tem pessoas, por exemplo, andando lá. Vou contar uma experiência para vocês bem rápida. Eu fiz uma visita na África do Sul e eu estava com um grupo de amigos fazendo uma trilha. E uma menina tirou um pedaço de uma planta que tinha uma flor muito bonita. Olha como é que a cultura de pessoas boas circulando no local muda. Do nada, assim, chegou uma pessoa que estava fazendo caminhada também e falou assim: "Ô, você não pode tirar isso aqui não. Isso aqui é da natureza. Aqui é patrimônio nosso. Imagina se todo mundo tirar essa planta." Começou a falar um tanto de coisa. Então eu acho que a ideia aqui, tá, pessoal, é a gente ter meios, ou seja, disponibilizar guias turísticos, disponibilizar meios informativos com cada vez mais, assim, arrecadação para quem, por exemplo, quando você disponibiliza um guia para ir num grupo, às vezes uma família vai estar disposta a pagar, às vezes quem é daqui da cidade até entende que não. Mas, por exemplo, eu trabalho na Nexa.
toda vez, 100% das vezes que vem gente de fora aqui, o pessoal já sabe. Pode procurar o Jordi que ele vai levar. E assim, eu acho que a gente disponibilizando o recurso para sempre que alguém de fora vier, ou até mesmo alguém da cidade quiser utilizar, ele sabe que ele vai ser bem atendido, bem recebido, vai ter muitas informações ali. Então, ou seja, a gente oferecer um serviço de qualidade, essa é a minha ideia. A gente garante que a gente não vai ter pessoas ruins sempre, entendeu? Porque vai ter muitas pessoas boas. Então, cada vez mais isso, aos poucos as pessoas boas vão saindo. Porque vocês imaginam o problema que a gente ia causar perante a parte pública, falando, por exemplo, que a gente está querendo proibir o acesso lá. Seria o mundo ideal, mas imagina só o problema, tanta gente que vai lá pescar, vai de graça, e a pessoa não vai poder ir mais. É até revoltante isso, se fosse pensar. Eu, por exemplo, que gosto de toda semana. Imagina uma pessoa que gosta de... Então, assim, acho que a gente disponibilizar, alterar o texto para algo assim, que não seja obrigatório. Essa é a minha sugestão, tá, pessoal? Pensando nesse sentido, a gente tem que oferecer um bom serviço sempre para que as pessoas ruins, que sempre vão haver, vão ficar cada vez menos. Não sei se vocês entenderam a minha ideia, tá? Perfeito, eu entendi a ideia. Só fazer uma pontuação aqui, é muito boa essa ideia aí, de o município, de repente, poder estar empregando 2 ou 3 guias de turismo aí para estar revezando e ter uma guarita para controle de acesso. Isso aí eu acho que é indispensável, teria que ter uma guarita para ter o controle de acesso, e aí, de repente, a prefeitura disponibilizar esses profissionais para estar levando o pessoal de fora, e na guarita cobrar alguma taxinha, dá para estudar alguma coisa nesse sentido. Agora, em relação à pesca, isso aí já existe uma lei que proíbe a pesca no balneário, ali no pé das cachoeiras, já tem uma lei, ela só não é fiscalizada, não é cobrada, entendeu? Porque a gente vê, assim, até com uma certa frequência, gente pescando de tarrafa no balneário Oasis, por exemplo. Na Cachoeira das Andorinhas, então, nem se fala. Domingo eu fui levar um casal de turista lá, e cedinho nós encontramos 2 senhorinhas que vinham voltando, falar que estava lá desde as 5 horas da manhã, pescando de varinha, de anzol, e ela falou, não tem peixe nenhum, nem belisca. Por quê? Ela falou, tem muita gente pescando de tarrafa. Então, tipo assim, é pesca predatória. Então, já tem uma lei que proíbe a pesca nesses pontos, né? Só falta ser seguida, só falta ser cobrada. Mas, em relação a essa parte aí, eu entendi perfeitamente, eu concordo com você. Eu acho que a prefeitura tem como poder estar contratando 1, 2 ou 3 dias para estar se revezando aí e prestando um serviço melhor para quem vem visitar, né? Pelo menos, assim, de começo até começar a encaminhar melhor o turismo. Clarice? Desculpa, eu estava respondendo o Gustavo aqui. Assim, eu acho que mais tarde, quando todos os guias que estão fazendo o curso tiverem já concluído o seu curso, vai ter uma forma da gente fazer vamos dizer, como é que a gente fala? Uma ficha, assim, que todos podem estar trabalhando em seus dias de folga. Uma né? escala, assim, nunca uma vai ficar escala, sem. né? É isso, uma escala. Mais tarde a gente faz uma escala daí. Porque são 21 já inscritos no curso, tá? Só para saber. Maravilha. Aí, assim, a doutora André pode falar com mais conhecimento, daí a gente tem que fazer um projeto, vai para a prefeitura, depois vai para a Câmara, porque nós temos que criar esses cargos, né, doutora? Esses cargos devem ser criados para depois começar a ter essa rotatividade, né? Exatamente. Nós não temos, na estrutura do município, não tem nem o guia, nem o turismólogo, não sei, desculpa a ignorância, mas não sei se a gente é o mesmo termo, né? Mas nós não temos, não, esse cargo específico. Então, teria que criar por lei. Tem uma questão orçamentária também, que daí eu não tenho como
como adiantar nada para vocês, porque eu também não sei o que custa, né? Qual que é o custo desse profissional. Mas hoje a gente não teria, imediatamente, eu não teria como contratar nenhum profissional por essas questões legais aí. Não temos, doutora, nem esse cargo, nem turismólogo e nem guia de turismo. Nós não temos. E também, por não ter os cargos, nós não temos a dotação. Então, isso teria que entrar, primeiro criar esses cargos, depois entrar no PPA para o ano seguinte, né? Um ano faz o orçamento para executar no outro ano. Sim, nós estamos discutindo a minuta da lei, né? Então, já pode ser colocado aí para ir adiantando, para que possa agilizar, né? É uma ideia. Exato, Márcio. Então, encaminhamos essa primeira pauta, então, com essa alteração. A doutora faz essa proposta de alteração conforme essa conversa aqui, ou... Podemos deixar ou o fazer... Gustavo dar umas dicas aí, que ele precisa falar um pouquinho também? Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Para quem chegou na reunião após, aqui é o Gustavo Toledo, turismólogo. Estou trabalhando como consultor aí no programa, né, Desfrute Aripuanã, junto com a Jurupara aí. Estou gostando muito dessa discussão. Isso mostra que o grupo tá amadurecendo, né? Isso é bem legal. Estou vendo aqui um número grande de participantes, 25 participantes. Isso é bem legal, mostra o interesse, né, da cidade em querer avançar na questão do turismo. Bom, eu vou pegar uns ganchos aqui de algumas falas, né? Doutora Andréia, o secretário, né, o pessoal aí. É o seguinte, a questão do... Primeiro, doutora, a gente está dizendo sobre guias e condutores, né? São os profissionais que vão estar conduzindo os grupos nos atrativos aí do município, né? Seja tanto em áreas públicas ou privadas, que é diferente do bacharel em turismo, né, do turismólogo aí, que poderia estar trabalhando dentro de uma secretaria ou prestando uma consultoria diretamente para a prefeitura, enfim, para outra entidade. A questão da obrigatoriedade, eu compreendo que é um termo complexo, né? Realmente a gente pode estar se amarrando, a gente pode estar encontrando um termo aí mais suave. Porém, eu acho muito importante, como alguns falaram, né? O município já há algum tempo está patinando, né? Alguém colocou esse termo aí, está patinando na questão da regulamentação da atividade, da profissionalização do turismo em Aripuanã. Eu acho que o momento é muito oportuno, né? Lembrando que essa lei é uma lei guarda-chuva. A gente não precisa querer colocar tudo dentro dessa lei. É uma lei geral do turismo, como o Brasil acabou de fazer, acabou de ter uma grande atualização na lei federal do turismo no nosso país. Os estados também estão atualizando as suas leis. E os municípios, como Aripuanã, né, dando exemplo aí, em pensar fora da caixinha. Se a gente quer realmente avançar, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que ser corajoso, respeitando as questões jurídicas, respeitando a legalidade e valorizando quem quer trabalhar, quem é do local, né? Então, a doutora, o pessoal aí que está acompanhando de forma paralela, esse programa Desfrute, ele está bancando 15 bolsas de um curso técnico de turismo, né? Que é um curso aí de pelo menos um ano, né? 1.200 horas de capacitação, um curso que, né, pessoas de Aripuanã estão ganhando de forma gratuita, né, através de um projeto, uma parceria. O pessoal está se qualificando para daqui a um ano e pouco estarem prontos aí para estar atuando não só em Aripuanã, mas também em toda a região, né, que Aripuanã faz parte, no estado e Brasil. As pessoas estão sendo habilitadas para trabalhar de forma nacional. Isso, pessoal, a gente que trabalha aí na atividade, isso é único, é raridade. Então, em breve, profissionais vão estar aptos, né? Eu concordo, eu entendo o secretário, já estive no seu papel, secretário, por 2 vezes, para todo lado, nós somos limitados dentro das prefeituras, mas a gente também precisa entender que a prefeitura também não precisa fazer tudo sozinha, né? A gente tem modelos na lei aí, né, que a prefeitura pode estar colocando em prática,
em parceria com o privado, né, para estar gerindo esses atrativos aí a curto, médio prazo, né, modelos aí, parcerias público-privadas, parcerias com as associações sem fins lucrativos, né, a gente tem aí algumas instituições aí na região, concessões, permissões, autorizações, né, então, quando a gente coloca a obrigatoriedade é porque é a paixão mesmo, querendo ver as coisas avançar, mas a gente pode chegar junto, como vocês estão propondo. Por exemplo, um caminho que eu vejo prático, né? A obrigatoriedade de grupos fora de Aripuanã, né? Como outros municípios têm feito no Brasil. Grupos que chegam em Aripuanã, excursões, já com guia de fora, mas sendo obrigatório contratar esse guia condutor local para continuar o passeio. Eu acho que isso pode ser tranquilamente implementado nesse momento. A questão da cobrança dos atrativos, a gente também pode colocar uma situação de quem vem de fora, né? A gente pode pensar em isenção de algumas categorias para os moradores, né? Pode ser na totalidade, pode ser dentro do que a própria lei federal permite, idosos, crianças, né? E outras situações, estudantes, professores, enfim. A questão do acompanhamento de um profissional de turismo, doutora, a gente coloca que, na verdade, a gente está criando uma situação na lei para o município se adequar, seja via concurso público, né, seja via alguma contratação direta que a lei permite, né, ou uma consultoria. A gente está criando possibilidades, né? Eu sei que assusta no primeiro momento, vocês estão certos, o secretário ali como ordenador de despesas, mas a gente precisa pensar nos próximos anos, né? É isso que a gente está fazendo nesse projeto, né? Contribuindo aí para o município sair na frente, tá certo? Eu não quero, mais para frente a gente pode falar dos outros artigos, tá bom? Para não ficar longa a minha fala. Obrigado. Só pegando um gancho também dessa fala do Gustavo, nós sempre nos baseamos no que diz a lei federal, né? Então, a gente sabe que a lei municipal, ela sempre pode ser ser acima da lei federal, mas nunca mais branda, né? Ela pode ser mais rigorosa, acho que essa é a palavra correta, mas nunca mais branda. E a lei federal diz isso, que é obrigatório. É simples, né? Então, é claro que como o Gustavo trouxe, nós podemos fazer essa adaptação, até porque estamos ainda, mesmo sendo um município de 80 e poucos anos, estamos ainda gatinhando nessa questão do turismo, mas e eu penso também que a gente pode construir isso esse ano e pode, a partir, como o próprio secretário falou, né, algumas coisas que hoje não se tem dotação orçamentária, hoje não se tem cargos criados, hoje não se tem nada, mas eu acredito que vai ser a partir do momento de aprovação desse instrumento que vai se criar o que ainda não existe hoje, né? Então isso não é que aprovou hoje e amanhã já tem que estar rodando. A gente sabe que existe uma curva aí, uma curva de aprendizado, um tempo que se leva para se adequar, né? Se a gente fosse puxar exatamente 100% tudo que tem de lei aprovada hoje, acredito que não sei se todos estaria rodando 100%, né? Então tem coisas que está lá na lei, mas ainda não foi feito. Mas a gente já quer deixar ela o mais completa possível para que não precise ficar fazendo alterações mais para frente. Mas é possível a gente fazer esses ajustes sim nesse texto. Acho que é plenamente possível. E aí, como o Emerson colocou, acho que a doutora se propôs, né, a fazer essa proposição de texto para que a gente possa implementar. É isso, doutora Andréa? Sim, posso fazer sim, sem problema. Perfeito. Podemos seguir para o próximo, pessoal? Podemos, sim. Maravilha. Todos ainda estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Perfeito. Sim, Vou, estamos.
Vou seguir com a leitura. Artigo 5º. Sobre a obrigatoriedade de acompanhamento técnico de turismólogo na política municipal de turismo, o município não possui o cargo de turismólogo em seu quadro. Isso já foi discutido. Artigo 9. Quanto à composição do CONTUR, sugerimos adequar a quantidade de membros, justamente pela dificuldade de formação de conselho com grande número de participantes. A sugestão seria indicar no texto do artigo o número mínimo de participantes. E aí, trazendo aqui para o nosso contexto, a composição do conselho, ela traz que nós teremos aí 10 representantes do poder público, né? Sendo aí Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura, cidades, vereadores de Aripuanã, Instituição Pública de Ensino Técnico Superior com atuação no município, Empaiar, Polícia Militar. 5 representantes da sociedade civil, sendo eles povos indígenas, comunidades tradicionais, guias credenciados no cadastro ou condutores locais com certificado, instituição cultural ou socioambiental sem fins lucrativos, e aí associação comercial e ou empresarial. Representantes do setor privado e produtivo, 5 membros, sendo eles meios de hospedagem, alimentação, artesanato, transporte, agências de turismo. Doutora Andréia, gostaria de complementar? Henrique, na verdade, a minha preocupação é só da gente conseguir reunir tudo isso de gente, porque daí nós teríamos, com relação aos órgãos públicos, não, né? Porque os secretários vão ser nomeados e vão ser indicados, mas com os demais órgãos. Então, eu tenho essa preocupação, mas se vocês insistirem que a formação é essa, o meu receio é só a gente não conseguir reunir todo esse pessoal e depois a gente ter que mexer na estrutura da lei. Então, assim, vocês que têm experiência na área, se você me disser, não, esse grupo é obrigatório, todas essas pessoas têm que ficar, eu não vou questionar, eu só coloquei justamente porque a gente tem essa dificuldade em outros conselhos. Às vezes eu oficio uma entidade, por exemplo, uma associação, e você fica meses esperando o retorno e ninguém te indica o membro, e a gente fica lá parado porque eu não consigo formar o conselho do jeito que está na lei. Então, seria só nesse sentido mesmo, mas se vocês falarem é imprescindível e vamos manter assim, eu só acho que a gente vai ter trabalho, dificuldade. Pessoal, aberto para discussão. Tá, eu vou comentar só porque vocês deixaram um silêncio aí. Eu acho que esse parágrafo aí é mais tranquilo, pensando no ponto de vista que você representa um grupo que influencia bastante pessoas, você vai conseguir, inclusive, mapear pessoas para serem indicadas, tá? Acho que isso não vai ser problema, não. É a minha opinião. Falar que eu vejo muita dificuldade, por exemplo, tem instituição que era do Conselho da Cultura, por exemplo, que demorou 2 meses para responder o ofício, e aí as pessoas que ela indicou, a gente nunca conseguiu nem a assinatura dela de posse. E eu acho que a preocupação da doutora é nesse segmento aí, nesse pensamento, né? Porque, assim, é um trabalho voluntário, e aí a pessoa vai ter dificuldade para estar ativo na situação, né? Eu acho que esse é o pensamento da doutora. Eu também acredito que é válida a posição que ela colocou aí. Realmente, para você reunir, e ainda mais por ser um trabalho voluntário, realmente fica mais complicado. Se der para dar uma enxugada aí, eu acredito que a gente pode dar uma enxugada, né? Mas aí quem pode falar melhor a respeito disso é o nosso turismólogo aí, né? Emerson, à vontade. O conselho normalmente tem o regimento interno que disciplina melhor do que a lei. Então, o que talvez daria para deixar travado, que é o que normalmente se prevê em casos assim,
poderia ser a questão da paridade, garantir a paridade. Então, por exemplo, se tiver paridade, entra paridade entre poder público e sociedade civil, né? Então, poder público. Então, tem 5 membros do poder público. Então, a gente busca 5 membros da sociedade civil. E aí, no regimento, que é mais fácil de se mudar, né, essa composição, aí você trabalha essa questão dos segmentos, talvez. Não sei se isso seria possível do ponto de vista, mas é mais fácil do que mudar a lei. E por outro lado, se a gente deixa restrito, e se amanhã, hoje o segmento não participa, mas daí o conselho, o segmento do turismo começa a avançar, melhorar, aí a galera quer dar opinião, quer participar, mas e aí, qual que é o fórum? O fórum é o conselho. E aí? Aí você tem que fazer também, pelo mesmo jeito, a mudança da lei, porque ela está travada, porque ela não tem o segmento ali disponível. Então, eu acho que a grande questão foi trazer uma variedade de segmento para que a gente não tenha que mudar, porque são segmentos que existem. Então, assim, a gente tem povos indígenas, tem, comunidade tradicional, tem. Eles não querem participar agora. Beleza, não querem participar, mas eles vão querer participar em algum momento, né? Então, se a gente deixa o texto poder contemplar a garantia da paridade, então, entrou mais um membro sociedade civil, aí busca mais um membro poder público, né? E aí por diante. Não sei se isso seria possível. Talvez até Gustavo possa contribuir aí. Tipo assim, deixar em aberto, mas não que seja obrigatório ter, né? Nesse sentido, você quer dizer, Emerson? Também é uma outra opção. Você tem as possibilidades de composição do conselho. O conselho poderá ser composto por essas secretarias e por esses segmentos, né? Poderá ser composto. E lá no regimento você vai, de fato, eleger os segmentos que apareceu, sempre observando a questão da paridade. Ou seja, você já tem vários segmentos levantados, mas na composição sempre vai ter que observar essa questão da paridade. Doutora, o que a senhora acha? A minha sugestão era justamente nesse sentido. A gente queria, no artigo, a gente dizer qual é a composição mínima, até porque tem um artigo na sequência que ele fala que são admitidos novos membros sem direito ao voto. Mas essa questão de opinar, de outras instituições que chegarem na cidade, outras instituições ligadas a turismo, né? Eles teriam direito a acesso ao conselho sem direito ao voto. Mas a gente pode, na descrição do artigo, garantir a paridade e criar uma condição de número mínimo de membros, né? De que daria para fazer dessa forma. Bacana. E aí definiria só um número mínimo. O máximo não teria problema. Assim que conseguir, desse segmento poderia ser incluído, né, doutora? Isso, exatamente. Até porque quando a pessoa vem voluntariamente, dificilmente ela vai se afastar ou a gente vai ficar sem representação daquele órgão, né? Então, eu acho que seria, a minha sugestão seria nesse sentido. Gustavo. Bacana, doutor. Eu acho que estamos alinhados, então. Eu tô achando interessante porque tá sendo uma novidade, assim, né? A questão do pessoal querer deixar em aberto. Geralmente a lei já fala da representatividade dos segmentos, né? O regimento interno ele tem um papel mais de normatizar o funcionamento do conselho, né? Quantas reuniões por mês, o número de faltas do conselheiro, a função do presidente, do secretário do conselho, enfim. E aí, claro, o tempo de duração desse conselho, se é 2, 3 anos, e aí depois vem um decreto, uma portaria, sempre está nomeando os conselheiros, né, a renovação. Uma coisa que é bom deixar claro, é bom a gente ter o histórico, né, da discussão do amadurecimento desse grupo. Ficou claro que chegou o momento
de mudar a chave referente a não mais a praticar a indicação direta de atores ali ligados a determinado segmento, né? Então, assim, não faz sentido mais, em âmbito Brasil, um conselho ter uma nomeação o dono do hotel tal. O normal é você ter representantes da hotelaria, representantes da alimentação, representantes de uma unidade de conservação, das comunidades tradicionais, indígenas, né, poder público, Câmara, secretarias, tal. Isso acho que a gente tem que evoluir nessa parte, que eu entendo, né? Agora, se vocês acham... A questão mínima eu acho bacana, assim, o mínimo tem que ser tanto. O mínimo é 10 conselheiros, 5 paritário, né, como o Emerson falou, 5 do poder público, 5 da sociedade. Mas eu acho que... Não sei. Não estou querendo induzir o processo, mas interessante a gente tentar fortalecer, né, essa representatividade através dos segmentos. Eu nunca vi assim, no regimento está falando isso. A lei fala, depois você regulamenta através de decreto portaria, né, as nomeações. Mas são vocês aí na ponta que decidem. Doutora Andréia levantou a mão. Na verdade, a minha sugestão é que a gente altere na própria lei. Só que lá onde eu coloco 10 membros do poder público, a gente poderia reduzir isso aí para 3 ou 5. É nesse sentido que eu falo. Eu também acredito que a gente tem que fazer isso na lei, com relação à composição. Os membros que vão entrar depois, que não vão ter direito a voto, isso aí é uma questão que, de fato, a gente pode fazer no regulamento. Agora, a composição, a quantidade de membros obrigatórios, eu também entendo que isso tem que ser na lei. E é nesse sentido que eu falo da gente mudar a descrição do artigo aí, do artigo 9. A gente colocar aí nessa composição. Então, se é interessante que todos aqueles segmentos tenham representatividade, a gente diminuir a quantidade de membros lá. Não precisa ser 10 de um, 10 do outro. Se a gente vai manter a paridade, né? Eu vou ter 10 membros lá do poder público, eu vou ter mais 10 segmentos, se vocês falam que é isso que é o necessário, mas eu penso que a gente poderia reduzir lá dentro do poder público para a gente garantir a paridade lá, sem precisar ficar muito estendido. Então, mas se vocês, como eu falei no início, se vocês acham que é imprescindível que todos aqueles setores estejam representados dentro do conselho, para mim também não tem problema manter dessa forma. Eu só acredito que a gente vai ter mais dificuldade, mas se vocês não veem problema também em manter, estou de acordo. Luciene? Então, eu acho que, tipo, igual a associação comercial, eu acho que é muito importante a gente estar, né? Tá dentro, porque fortalece, né, o comércio, o que o turismo está fortalecendo. Não poderia colocar dentro, então, um representante daquele conselho não participou de 3 reuniões contínuas, vamos dizer, levado uma carta de advertência, você não vai participar, vai dar seu lugar para outra instituição. Isso vem dentro do regimento. É possível, sim. André quer falar aí. Henrique, eu concordo que a gente pode substituir, mas se eu tiver com aquela associação ou aquele grupo representado dentro da lei, eu só posso alterar dentro do próprio grupo, ou então eu tenho que mudar a lei. Então, se a associação comercial levou uma advertência, como sugeriu a Lu, e eu tiver que substituir por uma outra associação, se o texto da lei não me permite, eu não posso mudar. Eu vou ter que pegar um outro membro da associação representando a associação comercial. Podemos deixar em aberto, então, associações, independente se... que é o terceiro setor, né? Não fica travado só na associação comercial. 2 pontos aí que teve um que eu esqueci de falar aqui no raciocínio. Eu concordo plenamente que um conselho, pessoal, seja qualquer conselho municipal, ele tem que ser o mais enxuto possível, desde que ele esteja bem representado. Pensando na questão do quórum,
do número de participantes, porque na prática eu concordo plenamente, não é fácil, né? Tem vários municípios aí adotando uma estratégia que eu acho interessante, que é, por exemplo, dependendo da pauta, a pauta do turismo, muitas das vezes, ela tem pontos em comum com a pauta do meio ambiente e a pauta da cultura. Então tem municípios fazendo reuniões simultâneas, convocando 3 conselhos para uma mesma reunião, claro, com atas separadas, mas para otimizar os conselheiros. A gente sabe, né? Eu também estou no interior, não é fácil, como o pessoal está falando, a maioria é voluntário. Então, assim, nesse ponto, concordo plenamente. A gente tem que tentar enxugar o máximo, desde que a gente não perca a representatividade, né? E a questão desses segmentos, essa estratégia é interessante também, de deixar termos mais guarda-chuva, né? Mais abrangentes. Então, assim, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, né? Associações que representam o comércio, né? Associações que representam... E aí, para a gente diminuir um pouco o conselho, se a gente fala associações que representam o comércio, hotelaria e alimentação, tá aí dentro. A gente dá para enxugar já nesse ponto, né? A questão do poder público, tem como a gente enxugar um pouquinho também, em vez de ter 5 secretarias, podem ter 3, 2, né? Desde que estejam bem representadas. Né? A questão da Câmara, né? Tem município que acha importante ter o vereador, tem município que não acha. Aí é a maturidade de cada lugar, né? Enquanto a gente discutiu, eu fiz umas alterações aqui na minuta, eu vou ler para vocês e vocês me digam se faz sentido. Trouxe assim, o contour, né, capítulo 4 da composição do contour, artigo 9. O contour poderá ser composto por membros titulares e respectivos suplentes, mantendo sempre a paridade entre as partes com mandato de 3 anos, permitida uma recondução assim distribuídos. Representantes do poder público, no mínimo 6 membros, sendo eles. Aí vem as secretarias, todas aquelas. Então, quer dizer, pode ser um ou outro. Representantes da sociedade civil e comunidades tradicionais, no mínimo 3 membros, sendo eles. Aí pode ser povos indígenas, comunidades tradicionais, guias, instituição cultural ou socioambiental sem fins lucrativos. E aí eu deixei assim, associações. Que pode ser uma associação rural, pode ser associação comercial, pode ser uma associação socioambiental, sendo o terceiro setor. Representantes do setor privado e produtivo, no mínimo 3 membros, sendo eles aí meio de hospedagem, alimentação, artesanato, transporte e agência de turismo. Ficaria mais abrangente assim e na avaliação de vocês? Eu estou entendendo que na prática é uma redução de 20 para 12, né, Henrique? Isso. Fica 6 do poder público e 6 sociedade civil. 12 titulares, né? Isso. Eu acho que seria um número mínimo mas razoável, pode chegar a 50. Fica em aberto Desde que daí, né? mantenha a paridade, né? O que vai importar a partir da quantidade mínima é que tenha paridade. Então, se tiver 50 do poder público, terá que ter 50 da sociedade civil. É isso. Minha sugestão, Henrique, é não quebrar esses 3 aí, deixar 6 sociedade civil, entendeu? Entendi. Deixa eu ajustar aqui. E aí deixa os 6 juntos. Uhum. Pode confundir, entendeu? Aham. Fica aparecendo 6 no poder público, depois 3. Ajustei já. Representantes da sociedade civil e comunidades tradicionais, no mínimo, representantes da sociedade civil, no mínimo 6 membros, sendo eles aí povos indígenas, comunidades tradicionais, guias credenciados, instituição cultural, associações, meio de hospedagem, alimentação, artesanato, transporte, agência de turismos. Aí fica mais direto. Essas instituições culturais, eu entendo que juridicamente, é bom a doutora estar junto aí,
entra como associações sem fins lucrativos, algo assim. Poderia ser associações ligadas à cultura, meio ambiente, turismo em áreas afins, algo para deixar mais, como o grupo está propondo, né? Questão dos artesãos, não sei se cabe aí dar uma ênfase, vocês têm bastante, né? O Evandro vai saber falar melhor que eu com relação, mas eu acredito que tem bastante sim. Pelo menos a gente tem feiras e tal, eles são bem movimentadas. Aqui já tem artesanato. Já na Sim, a lista. gente tem bastante artesão, sim. Só não é organizado em organizações. Exato. Estamos na cultura, nós estamos nessa mesma fase do turismo. Assim, menos ainda do que o turismo, né? Henrique, pessoal, assim, um detalhe que eu acho bacana frisar nessa discussão, né? Eu estou vendo que, né, já estamos bastante tempo aí reunidos, mas temos 21 pessoas presentes. É muito importante, quando a gente pensa em reestruturar conselhos, essa representatividade, pessoal, a gente espera que sejam sempre pessoas, organizações, grupos coletivos, representando algo, né? Isso dá muito mais credibilidade, né, para as decisões, né, para a gente avançar. Então, assim, quando a gente fala de artesãos, uma coisa é o artesão XYZ, tá ali no conselho, outra coisa é um grupo, né, uma associação estar. Então, isso é muito importante a gente pensar em Aripuanã, né? Esses grupos coletivos em todos os segmentos, todos esses que a gente está falando, pensando em sociedade civil. Sim. Eu acho que a gente pode, então. Ficou bem claro agora, né? A gente pode seguir para a próxima, pessoal? Então vá. Para a gente avançar, temos mais uma. Com relação à criação do fundo, artigo 18, né? Com relação à criação do fundo, sugerimos a alteração do inciso 1º relativo à gestão do fundo, sendo o inciso 1º, o Funtur será gerido pelo secretário de Turismo, Esporte e Cultura e terá como ordenadora de despesa e responsável legal a Prefeitura Municipal, sob o acompanhamento e fiscalização do Conselho Gestor, na forma e nos termos previstos nesta lei e normas correlatas. A doutora quer fazer algum comentário complementar, doutora, sobre isso? Na verdade, a colocação é no sentido do funcionamento do fundo, como funcionam já os outros fundos, né? Hoje, o que nós temos fundos de saúde, de transporte, fundo de educação, que são recursos do Fundeb, né, que é federal. Então, na organização dos fundos do município, todos funcionam dessa forma. O gestor é o secretário, o ordenador de despesa é a prefeita e o conselho delibera sobre as despesas. Por exemplo, vou dar um exemplo mais próximo da gente, que é o fundo de transporte, que é um recurso estadual. O Estado define onde eu vou gastar o recurso e transfere para o município. O fundo de transporte tem CNPJ próprio, o responsável pelo fundo de transporte é o secretário da pasta, e ele só pode gastar com aquilo que está deliberado de acordo com o órgão estadual, que é quem repassa os valores para a gente. Então, é manutenção de estrada, manutenção de ponte, no caso do fundo de transporte. A proposta da prefeitura, nesse caso, seria o recurso, o gestor seria o secretário, hoje o Evandro, o ordenador, hoje a prefeita Celuir, né, quem suceder, e o conselho vai deliberar onde isso vai ser gasto. Então, todo o recurso do fundo vai ficar numa conta específica, num CNPJ próprio do fundo, que vai ser criado, e todo o recurso de taxas, de contribuições, de concessões, que eu vi que tem essa proposta lá na outra lei, todo o recurso que ficar destinado para o turismo, ele vai ficar nessa conta específica e as despesas vão ser deliberadas. Então, a reunião do conselho definiu que nós vamos poder pagar as placas das trilhas, manutenção de algum espaço, capacitação do pessoal que trabalha, né, dos guias, enfim. Isso tudo vai ser deliberado, vai ser disposto em ata, e a partir disso aí as despesas vão ser realizadas na responsabilidade do secretário,
com a aprovação do conselho. Então, essa é a proposta. Perfeito, doutora. Até onde eu acompanhei o texto, é exatamente isso. A nossa contribuição é fortalecer o poder deliberativo do Conselho, né? Isso é uma questão que está em evolução no Brasil, né? Os conselhos estão mudando a chave de ser somente consultivos, de acompanhamento, e sim ter o poder de deliberar para depois, claro, o secretário e a prefeita executar. Mas é isso, a gente não está propondo criar conta separada, a gente tem o entendimento que a conta está vinculada à prefeitura, vai ser uma conta específica, mas vai estar vinculada ao poder executivo, né? E o secretário, claro, a gente espera, o secretário ou a secretária, que esteja participando ali como membro do conselho, e aí de dentro do conselho municipal se tirar 3 membros para esse subconselho, o conselho gestor do fundo, né? Isso mostra transparência no uso do recurso, né? Infelizmente, o turismo, a cultura e o meio ambiente ainda não são iguais à saúde, à educação, que é aquela questão do fundo a fundo, né? Repasse do fundo federal para o fundo municipal ou do fundo estadual para o municipal. O turismo ainda, né, o dinheiro cai na conta principal da prefeitura e, sob deliberação ali, acompanhamento do conselho, né, o secretário fazer, junto com a prefeita, o repasse para o fundo. Mas é isso, doutor, eu acho que a gente está, nisso daí, a gente está no entendimento comum, né? A questão que a gente quer, de fato, é a deliberação, e não ser mais somente um conselho consultivo, mas um conselho deliberativo, que vai fortalecer ali na prática o trabalho do secretário e toda a sua equipe junto com a prefeita. Ah, sim, isso é tranquilo. Isso aí, na verdade, essa questão do Conselho Deliberativo a gente já tinha na outra lei, nessa lei que a gente vai revogar agora, né? O que não tinha de verdade era uma atuação, né? Esse olhar voltado aí para o turismo, e o Conselho, de certa forma, não tinha muito o que deliberar, porque a gente não tinha muita evolução, né? Mas essa questão do Conselho Deliberativo a gente já tinha previsto na outra lei, e isso também concordo plenamente que deve ser assim. Como complementação, eu peguei a minuta que nós já tínhamos colocado com o texto que foi sugerido pela senhora, doutora André, e trouxe assim a seguinte minuta. O Funtur, antes estava, o Funtur será gerido por um conselho gestor com a composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil, eleito pelo plenário do Contur, né? Já a sugestão que a senhora trouxe para nós foi que será gerido pelo secretário de Turismo, cadê? Secretário de Turismo, e terá como ordenador de despesa a prefeita ou o prefeito vigente, né, sob acompanhamento e fiscalização do conselho gestor. E aí, o que eu trago agora o Funtur será gerido pelo secretário de Turismo, Esporte e Cultura, e terá como ordenador de despesa e responsável legal o prefeito ou a prefeita municipal vigente, sob acompanhamento e fiscalização do conselho gestor, com composição paritária entre representantes do poder público e sociedade civil, eleito pelo plenário do Contur, na forma e nos termos previstos nessa lei e normas correlatas. Só complementei ali o texto. Faz sentido esse novo texto, pessoal? Henrique, a Ok, palavra pra mim tá ok. deliberação não aparece aí. Não aparece? Aparece acompanhamento e fiscalização, mas deliberar, que é Sobre acompanhamento esse e empoderamento do conselho. É Então podemos deliberado colocar. pelo conselho. Ah, tá. Vigente sobre a deliberação do conselho, né? O acompanhamento fica muito vago, eu acho. Então Acompanhamento, podemos colocar. fiscalização e deliberação, pode ser, né? Ou vamos pelo processo conforme acontece, né? Sob a deliberação, E acompanhamento e fiscalização. fiscalização. Acompanhamento e fiscalização. Perfeito. Então Agora ficou sim. ordenador de despesa responsável, sendo o prefeito municipal ou a prefeita municipal vigente, sob a deliberação, acompanhamento e fiscalização do conselho, com composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil eleito pelo plenário do Contur, na forma e nos termos previstos nessa lei e normas correlatas.
Pode falar, Palharini, fica à vontade. Eu acho que seria interessante, eu não sei, a doutora vai poder dizer melhor se tem como colocar isso na lei, se passa ou não, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, o conselho deliberou tal projeto, tal, aí vai para o secretário de turismo e a prefeitura, não estou dizendo que seja o caso dessa prefeitura, mas a gente já tem que pensar lá na frente, que amanhã depois vai ser outro lá na prefeitura, e de repente não é do interesse do prefeito que aquele projeto vá para frente e ele começa a ficar engavetado, ou seja, tem o projeto pronto, foi deliberado, tem o orçamento em caixa para executar o projeto, mas não é do interesse do prefeito, ele fica engavetado. Tem como a gente, da forma da lei, amarrar de alguma forma que tenha um prazo para que o prefeito cumpra, que execute o projeto, pelo menos para dar início? Ô, Márcio, desculpa a demora, eu derrubei meu celular aqui. Mas eu acredito que a gente tem que dar uma pesquisada. Sinceramente, eu nunca vi. Mas eu acredito que deve ter alguma coisa assim. Mas eu me comprometo a dar uma olhada nisso e a gente coloca em discussão. Mas, Legal. Márcio, Oi. só um complementando, as políticas públicas, elas têm os conselhos como o principal bússola para o seu norteamento, né? Sim. Reformulação, construção, acompanhamento e tudo mais. Automaticamente, uma decisão de um conselho deliberativo não acatada pelo gestor público pode incorrer em improbidade administrativa. Eu não sabia, não tinha essa informação. Bacana. Aí vai do Ô, conselho Emerson, denunciar no Ministério Público, né? Uhum. aproveitando até um exemplo que a doutora Andréia colocou. Por exemplo, o município recebe uma verba, uma emenda parlamentar, né, para a melhoria da sinalização turística de Aripuanã. E aí esse dinheiro, né, cai lá dentro do Fundo Municipal de Turismo, né? Primeiro cai numa conta da prefeitura, e aí o secretário ali pede, né, autorização para mandar para o Fundo Municipal. Caiu dentro do fundo, né, se existe aí todo a emenda parlamentar já fala, vai ser, né, a verba é para tantas placas, com modelo tal, né, e aí o conselho delibera, aprova, tá certo, a gente concorda, e aí, como o Hermes falou, né, tem que ter um prazo aí para começar a ser executado a ação, né, a contratação do projeto, produção das placas, instalação e tudo mais. É nesse sentido, né? Que eu entendo assim a praticidade da coisa. É isso mesmo. Inclusive, Márcio, na questão de repasse, quando é um recurso, por exemplo, de um órgão federal, se ele vem específico para isso, a gente tem que fazer prestação de contas, e nesse caso aí o conselho é fundamental, porque se vocês têm, se é um órgão deliberativo, obrigatoriamente a gente tem que submeter, tanto na discussão quanto na aprovação depois de uso do recurso. Eu Legal. entendo sua preocupação, e se você quiser, eu posso dar uma olhada aí para a gente melhorar um pouco o artigo aí. Legal. Beleza. Conforme o Gustavo falou aí dessa emenda parlamentar, se a emenda for impositiva, a doutora pode me corrigir se de repente eu estiver falando errado, mas se a emenda for impositiva, ela não pode ser investida em outra situação, senão naquela que foi colocada, né, doutora? Não sei se estou falando certo. Exatamente. Quando ela vem com destinação específica, ela não pode ser utilizada em outro lugar, não. Bom. Só um ganchozinho aqui, voltando um pouquinho na outra questão lá, rapidinho, aquela questão da obrigatoriedade lá dos guias e tal, e daí foi sugerido que, de repente, a prefeitura pudesse contratar alguns guias, mas a gente também, não sei se, eu acho que seria interessante constar que, de repente, a prefeitura também poderia terceirizar isso aí para uma empresa estar explorando, cuidando, organizando, para não tirar recurso próprio da prefeitura, de repente. Não sei se pode ser, se dá para fazer assim. Tipo, vamos supor, tem uma empresa que queira instalar um bondinho ali do Balneário Oasis
para a Cachoeira das Andorinhas. Aí a prefeitura vai poder fazer uma... Ah, me fugiu a cabeça agora. Concessão. Isso, Concessão. exatamente. Uma concessão para ela explorar por X tempo lá. Acho que seria interessante alguma coisa nesse sentido também, já que é uma lei de turismo, acho que, aproveitando, acho que dá para... A gente já tem uma vigente, né, que é lá do Balneário Oasis. Lá é uma concessão com a Dulce lá, né, com a empresa dela. Ah, tá. Legal. Mas trazer isso para dentro da política é extremamente importante. Eu também concordo de ter, e talvez até usando a nomenclatura que o próprio Jadir trouxe, né, de viabilizar os meios, né, por meios públicos, parcerias, né, para que a política possa acontecer. Talvez um parágrafo desse tipo possa dar aí a liberdade desse contexto do público privado. Uma vez que até a prefeitura já tem aí um modelo lá aí de parceria público-privado, mas trazer isso para dentro da lei também é importante. E um outro ponto também que é importante manter na lei, eu não sei se tem, não me lembro agora de cabeça, é o período de transição, né, que é importante manter, né, um parágrafo um artigo de transição, porque é justamente o período que a prefeitura vai ter de se adequar. Ah, hoje não tem turismólogo, então, mas vai ter que ter. Se a gente está falando que estamos discutindo turismo e a prefeitura não se dispor a regulamentar essa questão do turismólogo, então a gente está na contramão. Então, assim, tem um período para a prefeitura se adequar, um ano. Dentro de um ano, a prefeitura vai estar se adequando às questões que for necessárias dessa lei, pertinente à lei, enfim. Eu não sei se tem isso lá, mas eu acho que talvez seria uma coisa interessante. Estou trazendo como comentário para dentro da minuta para a gente ajustar. Ô, Henrique, tem 3 pessoas querendo falar, tá? Pessoal, pode ficar à vontade, tá? É A quando eu saio Clarice da acho que tela aqui, eu levantou não vejo o primeiro que aí. vocês estão falando. A Clarice, Então, Andréia e a Luciene. Tá, deixa eu só falar aqui. Na lei que nós fizemos, que nós protocolamos, a obrigatoriedade não era por guia, era somente para o turismólogo, porque guia não é obrigatório ser contratado pela prefeitura, é pelo turista mesmo que vem de fora. Andréia? Henrique, só que nessa questão, eu concordo que onde estiver criando obrigação, a gente pode estabelecer uma data aí, né? Futura, nessa questão de contratação de pessoal, principalmente. Mas nessa questão do turismólogo, a minha preocupação é porque a gente já está discutindo a política, né? E lá ele fala que tem que ter o acompanhamento do turismólogo na política do turismo. Então, esse daí eu não sei como que a gente estabeleceria esse critério aí, até porque eu não tenho turismólogo hoje, e a nossa política já está caminhando, né? Então, eu não sei como que vai funcionar essa parceria de vocês com a Nexa, eu não tive acesso de como que é isso, como que funciona a parceria de vocês, porque eu entendi que vocês têm uma equipe. Então, de repente, se nesse artigo aí estiver falando justamente disso, a gente só colocaria que esse acompanhamento do turismólogo poderia ser por parcerias, que já resolveria o nosso problema atual, né? Porque a política em si, a gente aprovando a lei, é que ela vai começar, né? Então, eu já teria que ter um turismólogo agora, e isso a gente não tem. Então, se essa parceria da Nexa também for nesse sentido, a gente já poderia dizer aí no artigo que poderia ser através não precisaria ser do quadro, poderia ser alguém de uma parceira, né? Doutora, respondendo a essa fala da senhora, o turismólogo ele é obrigatório ter um na Secretaria de Turismo, assim como na saúde precisa ter o médico, né? Então, não é só nesse período de transição. Uma vez aprovada a política, a ideia é que seja obrigatório o secretário ou a secretária vai existir, mas dentro da Secretaria de Turismo é obrigatório ter, né? Gustavo, Clarice, me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu entendo é isso. Não que será só nesse período de transição. Acredito que nesse momento, como a gente está aí nós estamos aí com esse apoio até o final do ano, acho que é plenamente possível, né, a nossa equipe poder estar apoiando nessas demandas, eu acredito que seja, né, eu posso verificar isso, né, para não dar uma resposta já direta, mas
a lei ela está trazendo que será obrigatório sempre existir uma pessoa. Então, por isso que o Emerson está trazendo a sugestão de ter um período de transição, né, para que a Aham. própria prefeitura possa se adequar para trazer essa pessoa para dentro do quadro. Ok, perfeito. Lembrando que, como o Evandro colocou, nós estamos trabalhando no PPA, que são os planos de orçamento para os próximos 4 anos, né? São Uhum. 3 finais dessa gestão e o primeiro ano da próxima gestão. Então, a gente teria que prever isso lá no nosso PPA, já essa questão da contratação. Então, antes disso, antes do ano que vem, a gente não teria essa mão Sim, de obra, sim, vamos dizer assim. E aí eu sim. teria que contar com a parceria de vocês. Sim, graças a Deus que a gente está discutindo isso agora, enquanto ainda está construindo, né, doutora? Pois é, graças a Deus, mas Muito nós já bom. estamos no final da construção. Sim, Luciene, fica à vontade. Inclusive, o PPA do turismo já está lá, já teria que fazer alteração daí. Ótimo. Luciene? Tá, Henrique, uma dúvida em relação à composição ali. Estava falando das instituições, né, das associações. Como que, vamos dizer, você vai levar em conta, né, para essa composição? Aí eu vou pegar a associação que tiver mais tempo, tiver mais fundação, quem que eu vou convidar? Luciene, eu acredito que isso a gente vai discutir melhor dentro durante a construção do regimento do conselho. Lá que vai trazer essas definições, como o próprio Gustavo disse, né? Será no regimento que a gente vai trazer essa construção das diretrizes mesmo de fato do conselho. É isso, Gustavo? É isso mesmo. A questão do turismólogo, doutora, pessoal, quando a gente coloca sob acompanhamento técnico de um turismólogo e ponto, isso fica em aberto, né? Seja através de uma regulamentação dentro de um PPA aí, de um orçamento, né? De uma abertura de um concurso público, contratação de consultoria ou de um parceiro, pode ser uma brecha na transição. Mas como o Henrique comentou, né? Isso é um movimento em termos nacionais, estaduais, de ter o profissional como qualquer outra área tem. Ok, para mim, né, essa questão da transição é importante, porque hoje a gente não tem como contratar esse profissional para acompanhar a política que já está em andamento, né? E essa transição, mais ainda, porque a gente precisa de prazo para tomar essas providências aí. Perfeito. O interessante é o município ter em mente, já que existe uma política municipal por trás, né, estimulando o acompanhamento técnico do profissional da área, cabe ao município, junto com o conselho, encontrar formas disso acontecer na prática, né? Seja concurso público, contratação de consultoria, ou através de um parceiro, como está acontecendo no momento, através da anexa com a Jurupara, né? A gente tem consciência que, a curto prazo também, o próprio SEBRAE está trazendo uma contribuição também na área de turismo, então é uma questão de amadurecimento, né? Agora, a gente tem que começar a praticar, né? Como eu disse em alguma fala, temos que ter coragem, respeitando, né, a questão jurídica, dotação orçamentária, mas precisamos avançar. Podemos seguir, pessoal? Porque com isso a gente encerra a nossa discussão das pautas hoje, e aí eu deixo aberto para alguém quiser trazer mais alguma complementação, fica à vontade. O Emerson fez uma pergunta ali nas mensagens, ele dá uma olhadinha. Vamos lá, Emerson perguntou, não sei se a palavra acompanhar dá esse peso de deliberação para o conselho. E por último ele perguntou, isso já na discussão anterior, o PPA do turismo já passou pelo conselho? Não, o PPA ele foi para o planejamento, né? E do planejamento, eu acho que ele vai para uma audiência pública, né, doutora? Essa parte interna ali, eu não sei muito bem como é que funciona. A doutora pode explicar melhor. Nós temos uma audiência pública sexta-feira.
Então já tem lição de casa aí para os conselheiros, né? E para a galera que está no grupo aí querendo turismo em Aripuanã, né? Eu assim, posso Seria até encaminhar para vocês o interessante. convite da audiência depois. Mas a gente não estava nem sabendo da audiência, é na sexta-feira agora? Isso, Seria sexta-feira. interessante aproveitar a presença da doutora para ela explicar para os conselheiros aqui, para a turma, o que é um PPA, né? Para alguns que já não, né, seria bom esclarecer. Ó, o PPA é a proposta de orçamento dos 4 anos seguintes. 26, 27, 28 e 29. Então, todos os programas, todas as ações vão estar distribuídas dentro do PPA e depois do PPA vão virando as leis anuais. Então, a gente vai discutir agora na sexta-feira essa proposta do PPA. Terão outras audiências públicas nas localidades, com Selvan, Milagrosa, se eu não estou enganado. Ele tem um rito que segue lá na lei de responsabilidade. E então, na sexta-feira é a primeira audiência. Sexta-feira, às 8 da manhã, se eu não estou enganado, na Câmara. Mas eu posso disponibilizar depois um convite para vocês. E ele também tem um link de participação social, e também posso deixar disponível aí, até porque é interessante que todo mundo participe, tá? Já está no site da prefeitura, mas eu posso mandar para vocês também, para vocês mandarem aí no grupo do conselho. Então, assim, resumidamente é isso. É o orçamento para os próximos 4 anos, a previsão de como vai ser gasto, e depois as ações são desenvolvidas ano a ano. Aí nós temos a lei orçamentária anual, e daí, dentro do ano, vão distribuindo e trabalhando dentro das ações. Doutor, eu fiquei com uma dúvida agora. O Emerson perguntou se já passou pelo conselho, e a minha pergunta é: em qual momento isso passa pelo conselho? Chega a passar pelo conselho ou não tem essa necessidade? Nesse momento da discussão, não, porque ele vai para discussão agora, para discussão pública, né? Então, o conselho está aberto à participação, estão todos convidados, inclusive. Então, as audiências são justamente para isso. E assim, galera, já falando com alguns dias que eu estou no segmento público, audiência pública, até então que eu participei até hoje, 95% da participação só de servidores. E o convite é feito através de todos os meios de comunicação, grupo de WhatsApp, site da prefeitura, tudo. Mas a população, conselho mesmo, eu não tenho lembrança de ver alguma participação de conselho. Até por questão de horário, né? É um horário que todo mundo está trabalhando, todo mundo fica complicado. É por isso que tem a maioria da participação da gestão pública mesmo. Mas a gente pode se esforçar aqui para estar participando, né? Seria possível solicitar de que fosse gravada essa audiência? Ela é gravada, sim. Inclusive, o material também fica disponível depois, o material da apresentação. Maravilha. Doutor, e ela é transmitida ao vivo? Isso eu não vou saber te dizer, porque eu sei que a Câmara transmite, mas eu não sei se a audiência do PPA em si vai ser transmitida, não. Mas eu posso me informar e informo vocês. Porque depende de contratos, né, com as emissoras locais. Eu sei que a rádio fazia, mas não sei se por conta do horário, né? Agora, se transmite tipo YouTube, assim, eu não sei te dizer, mas eu posso me informar e informo vocês. Tudo bem. Pessoal, podemos encerrar? Acho que sim. Por mim, tá tudo ok. O Larini, eu acho que já saiu. O vice-presidente está por aqui ainda? É só para ressaltar, Henrique, eu acho que seria né, Henrique? fazer uma foto, né? Sim. Eu quero só fazer uma fala aqui final, né, gente? Assim, os conselhos são extremamente importantes, a participação nos conselhos e nas políticas públicas, sobretudo nas leis de diretrizes orçamentárias, é extremamente importante. Às vezes a gente se esquece que quando a gente elege uma vereança, um executivo, a gente tem que continuar participando. Os conselhos são os fóruns para isso.
Nós estamos fora para continuar participando. Que nem o Evandro disse, normalmente o que se dá é funcionário público, porque estão lá com a corda no pescoço, obrigado, senão vai perder o dia de ponto. Mas tem que ir lá. Agora, a sociedade, as audiências de discussão do PPA, elas é para a sociedade civil como um todo, né? Não é só para o funcionário público, né? Então, só que boas práticas também são importantes de ressaltar, né? Levar a discussão do PPA da secretaria para os seus respectivos conselhos, também eu acho que ajuda bastante para a discussão chegar bem amarrada lá, uma defesa bem amarrada lá na audiência pública. É interessante sua fala, Emerson, porque a construção desse PPA é algo complexo, requer muito tempo, né? E como eu mencionei no princípio, a Secretaria CETEC hoje ela é muito reduzida a mão de obra. E para você ter uma ideia, nós temos com a Festa Junina aí, que é um evento grande, né? E nós tivemos que fazer um rascunho rápido e a Rita ficou digitando, ou seja, essa disponibilidade do Conselho ajudar na construção, eu recebo de braços abertos. Já fica aí firmado para o próximo, né? O próximo tem essa contribuição aí. Vamos para a foto de mamãe? Vamos lá, pessoal, pedir para todos que todos liguem as câmeras, por gentileza, para a gente fazer aquela foto do final. Esse momento não é difícil para mim. Laura, Beatriz, Margarete, Veronese. Tem uns aí que já tá no bar já, hein? Não era para falar. Essa é a vantagem das reuniões online, né? Vamos lá, todo mundo sorrindo. O frio chegou no Mato Grosso aí? Ele tá aqui assustando. Mais ou menos. Aqui só chega uma pontinha. O pessoal do Mato Grosso aqui, vento um pouquinho já fala que é frio, gente. Chegou frio aqui não, você não tá que é frio, não. Isso aqui não é frio, não. 18 graus está de calamidade já. Já compramos o de frio. Levar isso para Belo Horizonte, ficar um dia ainda, que é frio. Gente, é isso. Agradeço demais a disponibilidade de tempo da doutora Andréa, do secretário, né, Evandro, de todos vocês que estão aqui conosco. Nós, como consultoria, para nós é muito bom ver, né, as pessoas se engajando, buscando melhoria para o seu município. E no nosso caso ainda tem uma particularidade, além de ser consultoria, ainda também somos munícipes aqui, né? Então tem hora que a gente fica, como eu sempre costumo falar, tem hora que a gente fica nessa pendura. Não sei se tem hora que eu estou falando como alguém que mora aqui, ao mesmo tempo estou consultoria, eu me contenho, vou lá, venho. Então sempre tem isso. Mas para nós tem sido muito, muito bom executar esse programa e discutir essa pauta tão importante para o nosso município, tá? Só temos a agradecer. Esperamos que esse trabalho possa gerar bons frutos aí para os próximos meses e anos aí das nossas vidas, que Aripuanã seja, né, e se torne aí um marco de turismo que já mas que a gente possa se consolidar mesmo de fato nessa linha de atuação. Agradeço demais a todos. Alô, pessoal. Emerson, Henrique, Veronese, a satisfação com vocês aí, tá? E demais aí também. Valeu. Alô, professor. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Boa Show noite. de bola, gente. Boa noite. Valeu. Tudo de bom. Bom resto de semana a todos. Valeu.